chamo Larissa Rodrigues Turini. O tema deste trabalho é a avaliação da exposição de risco em atividades de solda em uma indústria de móveis escolares. Gabriel Figueiredo de Moraes, eu, Larissa Rodrigues Turini e Vitor Hugo Souza de Abreu. O trabalho com solda, em muitos casos, representam riscos eminentes aos soldadores. Isso porque muitos desses profissionais não possuem qualificação técnica voltada ao trabalho com solda, atuando apenas com conhecimento adquirido na prática, não tendo orientação para os riscos da função, bem como a necessidade de aperfeiçoamento técnico requerido para o desenvolvimento dos processos de soldados com qualidade e segurança. Considerando os problemas apresentados na avaliação e o monitoramento dos riscos, os quais os trabalhos estão expostos, se faz necessário, possibilitando à empresa a realização de uma proposta de melhoria no seu processo produtivo com o intuito de adequar o posto de trabalho do operador. Ressalta-se que uma adequação ergonômica, além de evitar possíveis doenças ocupacionais, pode gerar impactos positivos na produtividade do colaborador, além de proporcionar a melhoria contínua de todo o processo, de forma a apresentar melhorias no processo de soldagem, elevando o nível de produtividade, qualidade, segurança e satisfação do colaborador. O geral deste trabalho é avaliar a exposição de riscos em atividades de soldagem em uma indústria de móveis escolares. E o objetivo específico é, primeiro, apresentar o ambiente de trabalho do soldador e, segundo, apontar os riscos presentes no ambiente deste trabalho e as medidas de segurança implantadas no processo. E, terceiro, propor uma possível avaliação de melhoria. O trabalho foi dividido em 3 subitens. Primeiro, o tempo de duração de coleta de dados. Ele durou um período de trabalho, um turno inteiro. A coleta de dados, ela trata-se de uma pesquisa de campo com coletas primárias, a fim de realizar um diagnóstico e avaliação das considerações de trabalho em uma indústria de móveis que tem como atividade de referência a fabricação de móveis escolares. A avaliação dos riscos se deu por meio de aplicação de checklist, devido com base em referências de legislações vigentes de segurança do trabalho em soldagem. Estratégia de avaliação de risco utilizada. Os meios de investigação foram realizados por meio de revisões bibliográficas, a fim de possibilitar a construções referencial teórica sobre os assuntos que estão relacionados ao tema. Por fim, foi feita uma proposta de ações com a finalidade de minimizar os riscos presentes nesta atividade. Os resultados, eles serão divididos em 6 subitens. Primeiro, levantamento dos dados. A empresa divide o setor de soldagem em operadores de máquinas de soldagem e o auxiliar de linha de produção. O setor ele possui 10 boxes de solda manual e 5 automatizada, totalizando 15 pontos de soldagem, e essas foram as informações disponibilizadas pelos funcionários da empresa. O perfil dos trabalhadores. A empresa possui soldadores tanto do sexo masculino quanto do feminino, e na maioria dos casos, esses soldadores eles possuem qualificação para exercer a função do cargo na empresa. E como são esses processos de soldagem? Como já falado anteriormente, ele se divide no manual e o automatizado. O manual, o processo de soldagem, começa pela inspeção, regulagem da máquina e organização das peças que serão soldadas. O processo automatizado, ele começa pela programação dos braços de solda do robô, pelo programador, coordenador do setor, e então os operadores de máquinas ou auxiliares de produção preparam as peças que serão soldadas pelo robô. Então, quais são os riscos encontrados nesse processo de soldagem? Esses processos
existem 3 tipos de risco, que é o ergonômico, o físico e o químico. O risco ergonômico, ele se dá em relação à má postura e ao movimento de repetição. Os riscos físicos se dá na execução do processo da solda, do soldador no processo de solda, que essa radiação não ionizada aparece quando o arco elétrico encontra com a peça e o eletrodo, formando uma luz intensa. E o risco químico é devido à injeção, o contato do soldador com o óleo e o fumo. São esses equipamentos utilizados pelos soldadores. As proteções, os EPIs, chamados EPIs, equipamentos de proteções individuais, pelos soldadores manuais são utilizados o respirador semifacial com válvula, modelo PFF2, que tem como característica proteger o trabalhador contra o fumo do processo de soldagem, as luvas de raspa para proteção das mãos, avental de raspa de proteção do tórax, peneira de raspa para proteger as pernas, mangote de raspas para proteção dos braços contra articulação e radiação ionizantes emitidas pela soldagem, toucas e máscaras de solda para proteção da cabeça e os óculos de proteção da visão do soldador devido à luz infra e ultravermelha. Infravermelha e ultravioleta. E a solda robotizada utiliza-se a touca, os óculos, as luvas e o jaleco fechado. Para esse cenário em campo, houve então a proposta de melhorias. Como poderia melhorar esse empreendimento? Essas melhorias poderiam melhorar com o auxílio de braço extrassor, sistema centralizado de exaustão e exaustor portátil. Nós podemos concluir, com base nos resultados apresentados, nota-se que o presente estudo permitiu a avaliação de exposição de riscos envolvidos nas atividades de soldagem em uma indústria de móveis escolares, seu ambiente de trabalho, as etapas de trabalho, os riscos associados, assim como as medidas de segurança existentes no empreendimento. Por meio deste trabalho, é possível indicar que a empresa analisada tem muitas ações nos processos de segurança do trabalhador. Uma delas é o uso dos EPIs. No entanto, em uma análise mais criteriosa, percebe-se que mesmo possuindo uma alta tecnologia, existem inadequações relacionadas aos riscos ambientais que devem ser melhoradas. Dentre elas, dando destaque ao risco químico, que devido ao fumo liberado pela solda. Essas foram algumas das referências bibliográficas apresentadas neste estudo. Muito obrigada pela atenção de todos. Qualquer dúvida, o e-mail está disponível.